mãe, tá na Geo de Física, tchau! E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje com muito carinho para tratar mais um tema importantíssimo da física para vocês, o trabalho da força de pressão de um gás, tá certo? A ideia é simples. Aqui a gente vai entender como que um gás pode realizar trabalho em um sistema ou como um sistema pode realizar trabalho no gás, tá certo? Um exemplo clássico e notório disso daí é o nosso carro. Sim, sempre que o nosso carro está em movimento, né, devido ao motor, lógico, é porque o gás lá dentro do cilindro está sofrendo uma expansão e realizando trabalho no sistema. Tudo bem? Agora um truque fantástico para vocês aprenderem. Faz esse gesto aqui, isso, olha um pouquinho para baixo e dá um like no vídeo. Aí fica fácil, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Antes da gente entrar nos pormenores, a gente precisa lembrar um pouquinho do conceito de trabalho, tá certo? E todo o trabalho está relacionado a uma variação de energia, isso é importante a gente pensar também. Mas por hora vamos só, como eu falei, que dar uma pincelada em revisão, tá certo? Imagine que eu tenho um corpo aqui, tá certo? Um corpo qualquer, e ele vai sofrer a ação de uma força resultante. Tudo bem? Essa força resultante gera um deslocamento no corpo, tá certo? E esse deslocamento, junto com essa força aqui, veja, no caso a força é oblíqua ao deslocamento, vai ser calculado dessa maneira. Trabalho é força resultante vezes o deslocamento, né, a posição inicial, posição final menos posição inicial, vezes o cosseno do ângulo formado entre essa força e esse deslocamento, tá certo? Então aqui eu estou medindo quanto de energia foi aplicada no sistema para ele sair de uma posição e migrar para outra, tá certo? Então isso é o trabalho. Agora, se eu vou medir o trabalho onde força e deslocamento são paralelos, tá certo? Eu já vou pensar mais simples aqui no ângulo. Vejam, força 1, força 2, tá certo? Altura 1. Opa, o corpo foi deslocado aqui pelas forças. No caso, eu estou considerando que F1 e F2 são forças de mesma intensidade, portanto, o corpo se deslocou com velocidade constante, tá certo? Então, vejam lá, mesma direção do movimento, a força 1 aplicada aqui no deslocamento ΔH. Vejam que os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, então esse cosseno vai valer mais 1. Sim, esse mais aqui é redundante, mas para deixar bem claro, aí depois vocês entenderão um pouquinho melhor porque eu estou deixando bem evidente isso. Então, olhem aqui, né, o trabalho para essa força, eu posso omitir o cosseno de θ porque na mesma direção e no mesmo sentido ele sempre será 1. Então o trabalho da força 1 é força vezes ΔH, tá certo? E agora, se eu for calcular o trabalho da força 2, eu vou pegar força 2, ΔH cosseno de θ. Porém, vejam, a força atua para baixo e o deslocamento ocorreu para cima. Tudo bem? Então isso aqui tem um valor negativo, menos 1, e o trabalho fica a mesma expressão do anterior, porém um sinalzinho negativo aqui, indicando que a força e o deslocamento são em sentidos contrários. Tudo bem? E agora, uma força variável, tá bom? Vamos entender como uma força variável atua no sistema e como isso resulta em um trabalho. Então, aqui um bom exemplo de força variável é um sistema massa-mola, tá certo? Esse sistema vai estar sofrendo ação de uma força motriz e da força elástica. Porém, quanto mais esse corpo se desloca, tanto faz para a esquerda ou para a direita, tudo bem? Ele terá essa força variada. Então, aqui, ó, vejam o deslocamento do corpo, a mola estica um pouquinho mais, né? Conforme ele vai esticando, a força elástica vai aumentando. Mas, de novo, eu estou considerando o movimento uniforme, tá certo? Essa força motriz é ajustada de maneira que o corpo não muda a velocidade durante esse deslocamento, né? Então, força elástica e força motriz têm a mesma intensidade. Lembrando que as duas são variáveis, né? Já comentei, mas aqui dando destaque. E se elas são variáveis, eu não consigo aplicar essa formulinha aqui. Por quê? Qual o valor de força eu vou pôr? O do início, do fim, do meio, de 1/4. Não dá para usar simplesmente dessa forma aqui, fazendo força vezes deslocamento. Então, a alternativa é tratar um gráfico.
Então vejam aqui um gráfico de força por deslocamento, e somente em gráficos de força por deslocamento eu consigo achar o trabalho. A estratégia é simples, olha só, força inicial vai aumentando até chegar a um valor final, tudo bem? Aí isso aqui, esta é a área sobre a curva, então aqui, da minha curva até o eixo, isso vai me dar uma área, tudo bem? E o trabalho da força motriz será numericamente igual à área. Nesse caso, é um trapézio, base maior, base menor, vezes altura sobre 2. Gente, cuidado, não é sempre essa fórmula aqui, vai depender da figura. Aqui eu estou trabalhando com esse exemplo. Se fosse um quadrado, um triângulo, um retângulo, essas fórmulas acabariam sendo diferentes, uma circunferência, enfim. Fiquem atentos para entender qual é a forma que estará aqui, tá bom? Este aqui é um exemplo ilustrativo apenas, não é genérico. E continuando nesse exemplo ilustrativo, a força elástica aqui nesse caso, né? Ou o trabalho da força motriz aqui, ó, o trabalho da força motriz ou força elástica aqui, né? Basta pensar em módulo, vai ser, enfim, está aqui, né? O valor base maior, base menor, variação do comprimento, tá bom? E agora vamos ao nosso tema, tá? O nosso tema aqui do trabalho do gás. Então aqui eu fiz uma representação de quê? De um êmbolo e de um cilindro, tá certo? Então esse êmbolo aqui está sendo sustentado pelas moléculas do gás. Vejam que essas moléculas têm agitação, energia, foi o tema da aula passada, né? Então o fato dessas moléculas ou melhor, a depender da temperatura dessas moléculas, o estado de agitação delas é tal e é visto isso como energia cinética. Então essas moléculas aqui estão em movimento e colidindo o tempo todo com o êmbolo e com as paredes do recipiente. É assim que a gente vai entender a pressão, né? Essas colisões de molécula o tempo todo nas paredes, nos êmbolos e entre elas. Aqui uma representação do movimento dessas moléculas. Tudo bem? Eu vou só me preocupar com a força do gás, tá certo? Com a força dada à pressão. Não me importa a massa de êmbolo, não estou preocupado com as forças externas por enquanto. Tá? A gente só vai analisar a força aplicada pelo gás no êmbolo. Tudo bem? Então aqui, ó, esta é a força que o gás aplica no êmbolo, é uma força vertical para cima, tá bom? E isto aqui será a altura inicial do êmbolo, né? A posição inicial do êmbolo. Eu vou deslocá-lo até a altura final, tá? Eu não, né? Quem vai fazer esse deslocamento, responsável por esse deslocamento é o gás. Vejam que é uma pressão isobárica, então isso aqui ocorre sem alteração de pressão, tá certo? Sem alteração de pressão. E isso aqui não ficou perfeitamente distribuído, porque tinha acabado a paciência de ficar colocando essas bolinhas aqui, cada uma em seu lugar. Mas a ideia é que isso aqui está perfeitamente distribuído. Mas agora vamos aos detalhes que importam. A força é vertical para cima, o deslocamento é vertical para cima. A gente acabou de ver lá na nossa revisão que força e deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido é isso daqui. É a força vezes o deslocamento. Lembra lá do positivo que eu quis deixar bem enfatizado aqui que era positivo? Então, a essa força, quem é? Só para retomar, conceito de pressão, é força por área. Então, a força do gás será pressão vezes a área. Tudo bem? E a área é a área do êmbolo. Aí, ó, viram? Bastante destaque aqui. A área é a área do êmbolo. E aqui, voltando para a nossa expressão original, a variação de altura é o deslocamento do próprio êmbolo, tá? Então, agora, substituindo a força do gás aqui na expressão do trabalho, vamos ter mais pressão vezes a área vezes o ΔH. E aqui um conceitinho geométrico, né? Bacana. Área vezes variação de altura é o volume variado, ou a variação do volume. Aqui, gente, lembra que o êmbolo estava aqui embaixo? Então, essa região aqui em destaque para vocês é a variação do volume do gás. Isso mesmo, quanto gás expandiu nesse caso, tá certo? E aqui, ó, então nosso trabalho fica mais pressão vezes variação de volume. E por que eu quero que... ou melhor, por que eu usei esse mais aqui?
Porque eu tenho uma expansão. Força e deslocamento têm a mesma direção, então o trabalho de um gás em uma expansão é positivo, tá certo? O gás realiza trabalho ao expandir, beleza? Muito bem. Então, trabalho em uma expansão é positivo. Ah, mas e se for uma compressão? E se o volume diminuir? Bom, vamos analisar. A mesma coisa está acontecendo aqui. Essas partículas estão colidindo com o fundo do recipiente e isso gera uma força vertical para cima. Porém, por algum motivo externo aí, esse êmbolo vai descer, tá certo? O êmbolo desceu. Opa, a força foi vertical para cima e o deslocamento foi vertical para baixo. Força em uma direção, deslocamento em outra. Então, ali também da nossa revisão, a gente viu que essa força do gás era menos F ΔH. Menos F ΔH. E aqui, mesma argumentação para força. Pressão sobre área, pressão é força sobre área, então a força é pressão vezes a área, tá certo? Retomando aqui, ó, é a área do êmbolo, tá certo? É a área do êmbolo que me interessa. E o ΔH é o deslocamento aqui do êmbolo, nesse caso, vertical para baixo. Então, a pressão é menos, o trabalho, perdão, é menos PA ΔH. De novo, aqui aquele argumento que área vezes variação de altura é a variação do volume. Está aqui para vocês lembrarem, né? Essa porção aqui em rosa, em azul clarinho, né? Essa porção aqui em azul clarinho representa a variação do volume. Então, o trabalho do gás em uma compressão, ou seja, quando o volume do gás é reduzido, é menos P vezes ΔV, tá certo? Por que menos P ΔV? Porque o deslocamento é em um sentido, opa, aqui, o deslocamento é em um sentido e a força é em outro, tudo bem? Então, fica para compressão, sempre que a redução do volume do gás, eu vou fazer menos ΔV. Tá certo? E aqui, lembrando que ΔV, eu vou trabalhar sempre ΔV uma grandeza positiva, tá bom? Vou trabalhar ΔV positivo. Ou vocês podem imaginar que isso aqui está em módulo, enfim, tá? O trabalho de uma compressão tem que ser negativo. Acabou a conversa. Tá? Guarda isso, tem que ser negativo. Agora, o que acontece se esta força for variável? Tá certo? A força do gás é variável, essas moléculas aqui, conforme vão expandindo, ou vão diminuindo a força F, ou vão aumentando a intensidade de F. Aqui tanto faz, tá certo? Vocês podem imaginar que essa expansão ou aumenta ou reduz a intensidade da força F. Tanto faz, o que importa é pensar nela variável, tá? E se ela é variável, olha só, eu não posso trabalhar dessa forma. Quer dizer, eu posso resolver essa expressão, porém, eu vou ter pressão e força variável. Então, não dá para resolver isso aqui. Tá certo? Mesmo argumento lá atrás. Se a força é variável, eu não posso trabalhar. Se a pressão é variável, eu também não posso trabalhar aqui. Então, qual é a solução para esse tipo de coisa? Qual é a solução para esse tipo de coisa? É lidar com o volume. Então, eu vou pensar em um gráfico de pressão por volume. Certo? O mesmo cara o gráfico, eu só mudei aqui as grandezas de força para pressão e de deslocamento para volume. O conceito fica o mesmo, lógico, né? Eu vou calcular a área sob a curva e o trabalho do gás será a área sob a curva. Tudo bem? Aqui, ó, vejam que eu coloquei força e deslocamento na mesma direção. O trabalho é positivo. Caso fosse ao contrário, né, o volume tivesse diminuído, aí seria uma compressão e eu colocaria trabalho menos a área, tá? Vale o que a gente argumentou lá na outra tela. Se é expansão, trabalho é positivo. Se é compressão, trabalho é negativo. Então, aqui, ó, vendo alguns casos específicos, né? Seguindo a aula e vendo alguns casos específicos, uma transformação isovolumétrica, tá certo? Uma transformação isovolumétrica. Vejam que a pressão inicial e final são diferentes, porém o volume final e inicial são iguais. Portanto, isso aqui não tem variação de volume. A variação de volume é zero, não existe trabalho.
Então, toda transformação isovolumétrica, isométrica, isocórica, né? Sempre os mesmos são análogos, indica que eu não tenho trabalho realizado pelo gás e nem trabalho realizado sob o gás, tá certo? Nem o gás sofre ação de nenhum trabalho, nem o gás realiza trabalho algum, tá? Então, pressão varia, porém, o volume não. ΔV é igual a zero, o trabalho é igual a zero. Agora, o que acontece se eu tiver uma transformação cíclica, tá certo? Uma transformação cíclica. Observem pressões iniciais e finais, e o meu gás começa aqui. Opa, aqui. Pronto, ficou tudo bagunçado, mas tudo bem. Ó, imagine pressão inicial e volume inicial aqui no ponto D, tá certo? Aí esse gás vai sofrer uma transformação isovolumétrica e vai chegar em pressão final, vai aumentar a pressão. Ele mantém a pressão constante numa transformação isobárica e aumenta o seu volume. Reduz a pressão ao mesmo volume e depois reduz o volume à mesma pressão. Então aqui eu estou representando um ciclo, né? O gás sai da posição D e chega na posição D novamente. Ou sai da posição A e chega na posição A novamente. Isso aí tanto faz, são só pontos de referência. Então, se eu for usar aquela ideia que o trabalho é área sob a curva, essa representação aqui me dá quem? Me dá o trabalho de AB, certo? O trabalho de AB é equivalente a essa área aqui. Vamos dar o destaque aqui para a área, tá? Positivo, por quê? Porque eu estou considerando de A para B uma expansão. Bom, o trabalho de B para C, a gente acabou de ver aqui, uma isovolumétrica. O trabalho é zero. E agora, o trabalho de C para D, vai ser esta área aqui que eu destaquei em vermelho para vocês. Deixa ela aqui também bonitinha. E por fim, o trabalho de D para A é zero, de novo, uma isovolumétrica, tá bom? Então, quando eu quero calcular o trabalho de uma transformação cíclica, eu tenho que considerar todos os trabalhos onde há expansão e todos os trabalhos onde há compressão. Aqui eu coloquei só uma fase de expansão e só uma fase de compressão para facilitar, mas eu poderia ter feito aí um gráfico um pouquinho mais complicado, mas a ideia aqui é tratar o conceito com vocês. Então vejam, na expansão o trabalho é positivo, de novo, né? Frisando isso, na compressão de C para D o trabalho é negativo. Então vejam que em parte do ciclo ele realiza trabalho, em parte do ciclo ele sofre trabalho. Parte positivo, parte é negativo, né? Então aqui a parte positiva e a parte negativa. O que sobra para mim de útil é essa região interna aqui, ó, que eu estou dando destaque aí que ela está tremendo um pouquinho. O que sobrou de útil foi essa, né? Então, se eu pegar a região azul e subtrair a região vermelha, sobra isso aqui que está aí dançando na tela. E o que é isso? Isso aqui é o trabalho do gás de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Ou posso falar que é o trabalho do ciclo, tá? Esse aqui é o trabalho do ciclo. E o trabalho do ciclo, quem será? Essa regiãozinha aqui, ó, que está sambando, essa região interna aqui que está sambando, tá? Isso é o trabalho do ciclo, é uma região interna. Agora, vejam que interessante. De A para B, para C, para D, para A, eu tenho a área azul que é maior positiva, a área vermelha é menor negativa, né? Então, esse trabalho será positivo porque o ciclo gira no sentido horário. Agora, se o meu trabalho tivesse acontecido de A para D, para C, para B, para A, eu teria esta região aqui vermelhinha positiva e esta aqui negativa. Na hora de somar as duas, isso aqui seria um valor negativo. Então, se meu ciclo gira no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, tá bom? Então, de novo, se o meu ciclo acontece no sentido horário, o trabalho é positivo. Se meu ciclo acontece no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Gente, agora uma observação. Eu não sei se quando eu giro a mão está de acordo com o que eu estou falando, porque a câmera aqui está invertida. Eu estou olhando ali onde eu estou filmando, eu estou girando o horário e está aparecendo anti-horário ali. Não sei como vai aparecer para vocês. Então, considera a minha fala, tá? Eu não estou ficando doido, não. Tá? Então, considera a minha fala. Sentido horário, trabalho do ciclo positivo. Sentido anti-horário, trabalho do ciclo
negativo. Vamos lá de novo, por que disso? Vejam, no sentido horário, a área azul é positiva, a área vermelha é negativa. Se eu fizer a diferença das duas, sobra um pedaço do positivo. Se vai no sentido anti-horário, a área vermelha ficaria positiva e a área azul negativa. Se eu faço a diferença das duas, sobra aqui o negativo, tá bom? E com isso, a gente encerra o exercício e a gente se encontra em breve para resolver os exercícios de aula. Certo? Ou melhor, refazendo minha sala. Com isso, a gente refazendo minha fala. Com isso, a gente encerra a parte teórica e fica agora para resolver exercícios. Então, vocês têm aí alguns minutinhos ainda para dar uma olhada nos exercícios, tentar resolver, lidar com eles, e daqui a pouco vocês me encontram e a gente mata todos os exercícios da aula. Fechou, gente? É isso aí. Um abraço para vocês. Lembra de clicar no sininho, lembra do joinha e vem comigo daqui a pouco para a gente resolver exercício. Falou, até mais!